Boa tarde, alunos. Nós vamos, na nossa aula de hoje, sobre as grandes navegações do século XVI, falar dois momentos importantes nessa aula. No primeiro momento, nós vamos aqui dar uma breve explicação, alguns apontamentos sobre as grandes navegações do século XVI. Tá? No segundo momento, nós vamos fazer aí a correção dos exercícios da última aula, certo? Sobre as grandes navegações. Bom, as grandes navegações, elas vão ser um fato muito importante aqui no século XVI, porque a partir dessas grandes navegações, novas regiões foram descobertas pelos europeus. Então nós vamos entrar numa nova fase da história, que nós chamamos de o início da Idade Moderna. Então é exatamente porque novos horizontes, né, novas regiões, contato com novas culturas foram descobertas pelos europeus. Então, esse fato, juntamente aí com o início do Renascimento, né, vai marcar aí esse período da Idade Moderna. Então, essas grandes navegações, essas novas rotas por onde os europeus desbravaram, vão ser muito importantes porque vai ser um marco aí no início dessa nova fase da história, que é a Idade Moderna. Então, por que esse período, né, ele é chamado então de grandes navegações? Porque é exatamente a partir desse contexto do século XV e XVI é que os europeus, principalmente os portugueses e os espanhóis, eles vão descobrir caminhos novos, né, por mares até então nunca navegados nesse contexto. Então eles vão descobrir aí, né, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, né? Eles vão chegar a regiões pelo Atlântico, na África, aonde eles nunca tinham chegado, né? Eles vão chegar em regiões no Pacífico, né? No Índio, em contato ali com a Ásia, né? Com o Oriente Médio, por mares nunca navegados. Então, essas novas rotas, né, é que vão intitular esse período aí de grandes navegações. Mas por que esses, né, europeus queriam tanto chegar a essas regiões? Na verdade, os europeus buscavam um novo caminho para se chegar ao quê? A novos mercados. Principalmente o objetivo era chegar ao quê? Às Índias, porque nas Índias ali havia um grande comércio, né, grandes produtos muito importantes, muito caros, que esses europeus queriam ter acesso. Então, em busca desse caminho que chegasse às Índias, né, esses europeus aí vão então se lançar por novos horizontes, novos mares, com o objetivo aí de ter acesso, né, a esses mercados, a essas culturas. Mas o que levou realmente a esses europeus a buscarem esse caminho das Índias? Então, nós vamos responder aqui, encontrar alguns pontos importantes para essa resposta. Primeiramente, né, vamos lembrar lá do Renascimento. O Renascimento foi um período que trouxe uma nova maneira de pensar para os homens, né? Período em que os homens passaram a ser otimistas, né? A valorizar assim, as suas ideias, seus pensamentos, as suas ações. E esse otimismo passou a buscar o progresso, certo? E vamos lembrar também que as cidades europeias, principalmente as cidades italianas ali, Gênova, Veneza, Itália, foram cidades que foram ficando ricas, né? Exatamente pelo porto delas chegarem muitas mercadorias, mercadorias que vinham aí principalmente do Oriente Médio, de outras regiões, e ali a elite comercial dessas cidades começaram a ter muito lucro.
E essas cidades, então, elas tinham um controle das mercadorias. Acabava que, para essas mercadorias saírem dessas cidades para outras regiões da Europa, elas chegavam com um preço muito mais caro nessas outras regiões, no interior da Europa. Então, alguns países começaram a sentir a necessidade de quebrar esse controle, de tirar esse controle das mãos dessas cidades italianas, Gênova, Veneza, Itália, né? Por quê? Isso aí era um monopólio. O que é um monopólio? Um controle muito grande. Então, essas cidades controlavam essas mercadorias, esses comércios que vinham, né, de outras regiões, vinham aí do Oriente Médio, né, da Arábia, de Constantinopla, de várias regiões, da Índia, né, da China. Então, essas mercadorias passavam ali pelo mar Mediterrâneo, chegavam naquelas cidades e elas iam para outras regiões da Europa com um valor muito mais caro. Então, esses países, como eu falei, eles vão querer buscar uma maneira de encontrar essas mercadorias que não fosse pela via ali dessas cidades italianas, né? Gênova, Veneza, Itália. Então eles começaram a pensar e querer buscar uma nova rota, né? Que tirasse ali do centro da Itália e principalmente também de Constantinopla, certo? Porque Constantinopla era um grande porto, né, por onde as mercadorias vinham, né, do Oriente Médio. Vamos lembrar que Constantinopla, né, era a capital do Império Romano do Oriente, e ali, através desse porto de Constantinopla, que fica bem de frente para o mar Mediterrâneo, né, essas mercadorias árabes, né, do Oriente Médio, elas vinham pelo mar Mediterrâneo, chegando aí nas cidades italianas. Então nós podemos dizer que quem tinha o controle, o lucro desse comércio, eram os árabes e os italianos. Então, esses outros países, como eu falei, eles vão querer buscar quebrar esse monopólio. Eles vão querer encontrar novas estratégias de encontrar novos caminhos para ter acesso a essas mercadorias também. Então aí que começou a querer buscar, além dessas mercadorias, né, metais preciosos. Porque nesse contexto, esses países, eles estavam carentes de moeda, né, de metais como o ouro, como a prata. Então, eles queriam encontrar também novas rotas que levassem a novas regiões para explorar o ouro e a prata também. Além disso, o que vai motivar também esses países a ir em busca de novas regiões, novos territórios, vai ser a fé, a crença, né, da Igreja Católica de que ela deveria expandir o cristianismo, vai proporcionar aí, influenciar essa busca por novas regiões. Então, outro fator importante que vai levar esses europeus a buscarem novas regiões, como eu já comentei, além de querer tirar o monopólio comercial das cidades italianas que detinham controle, que detinham, né, esse monopólio da entrada de mercadorias, vai ser aí a tomada de Constantinopla, ou seja, a conquista da cidade de Constantinopla, que era a capital antiga do Império Romano do Oriente, pelos turcos, pelos árabes muçulmanos. Então vamos lembrar que quando nós estudamos lá o islamismo, né, através das nossas fichas, a gente viu que após a morte de Maomé, a partir do século VII, o islamismo ele se expandiu, né, em busca da jihad, em busca de levar a fé islâmica e de converter os povos através da guerra santa, né, de conquistar territórios. Esses árabes expandiram suas conquistas através de guerras de conquista, da jihad. Então, em 1453, esses turcos, chamados turcos otomanos, porque já havia o Império Otomano, que era um império formado pelos árabes, né, muçulmanos, eles conquistam Constantinopla.
Então, Constantinopla era um porto, como eu falei anteriormente, muito importante, da onde saía mercadorias, né, do Oriente Médio pelo Mediterrâneo e chegava até a Europa. Então, esse porto muito importante, por onde escoavam essas mercadorias, estavam tomados pelos árabes. Então, agora nós temos dois pontos de dificuldades que, que os europeus deveriam enfrentar, né? Primeiro, eles queriam quebrar o monopólio comercial das cidades italianas. E segundo ponto é que o porto de Constantinopla estava tomado pelos árabes. Então, esses dois pontos, né, de dificuldades é que vão levar esses europeus, então, a ter uma outra alternativa que chegasse a novos caminhos, que fosse pelo Mediterrâneo, que quebrasse aí o monopólio das cidades italianas e também que não passasse pelos portos de Constantinopla. Ou seja, eles queriam descobrir novos mares, novas regiões que dessem acesso a essas mercadorias, principalmente as chamadas especiarias. Essas especiarias eram um conjunto de produtos, né, que chegavam do Oriente Médio, da Índia, até a Europa. Eram produtos muito caros e muito valiosos naquela época. Além dessas especiarias, tinha também os artigos de luxo que vinham do Oriente Médio, da China. Tá? Então, olha aí, essas especiarias, vamos falar um pouco delas. O cravo, né, o famoso cravo da Índia, né, que é uma planta, um arbusto aí. Esse cravo era muito usado para o que? Fazer óleos, né, temperos, até mesmo como, né, na questão medicinal, fazer remédios, né? Então, esse cravo que vinha da Índia era muito cobiçado, era uma especiaria. O que é uma especiaria? Algo muito especial. Ele era muito caro, né? O valor era muito caro, então era um produto muito valorizado que os europeus, né, pagavam muito caro por esse produto. Então é um dos produtos aí que passaram, né, a ser buscados, né, de maneira muito importante. A pimenta do reino. Então a pimenta do reino era usado aí principalmente em temperos de carnes, né? Os europeus não tinham muito costume, né, de conservar as suas carnes e muito menos de usar temperos, né? Eles usavam praticamente o sal. Então a pimenta do reino ela dá um sabor a mais, né, aos alimentos e principalmente à carne. Então a pimenta do reino era outra especiaria aí cara, né, que vinha aí também do Oriente Médio e era muito valorizada pelos europeus. Tá aí a noz moscada, né, que era também muito usada pelos indianos, né, pelos árabes, para fazer o uso em massas, né, em temperos também. O seu chá também era usado, né, para questões de medicinais. Então, a noz moscada é outro artigo aí, né, que passou a ser cobiçado aí como especiaria pelos europeus. Outros produtos também, como a canela, né, o gengibre, produtos de artigo de luxo, como por exemplo sedas que vinham aí da China, né, um tecido a seda, tapetes que vinham do Oriente Médio, os árabes, né, são aí experts, né, em produzir tapetes desde aquele contexto, né, perfumes, porcelanas, então vários artigos de luxo, né, vinham também dessas regiões. Então esses produtos eram chamados especiarias, né, e estavam sendo muito cobiçados aí. E foi por causa desses produtos que esses europeus vão então querer buscar novas regiões para chegar a esses produtos, para chegar às regiões onde tinham esses produtos
e trazer eles para a Europa, principalmente os grandes comerciantes, né, a elite, os grandes burgueses, donos de comércio, donos dos burgos, queriam ter acesso a esses produtos e começaram então, né, a patrocinar essas viagens em busca de novas rotas para se chegar a essas regiões onde tinham essas, né, chamadas especiarias. Veja bem, não bastava apenas questão de patrocínio de viagens, né? Era muito difícil viajar naquele contexto, as embarcações eram muito precárias, então novas inovações técnicas começaram a surgir. Então, o que vai ajudar muito esses europeus a chegar a novas regiões vai ser o surgimento de novas técnicas voltadas para as navegações. Então, nós vamos ter no contexto aí, desde o século XIV, século XV, a partir do século XIV, o surgimento aí de novos instrumentos, novas técnicas de navegação, que vai ser a bússola, né, que principalmente era usada pelos navegadores, né, para ter a questão aí, né, da orientação quanto a norte, sul, né, leste, oeste, né, o astrolábio, que também era muito usado aí pelos navegadores para ter uma noção aí, né, de Oriente, Ocidente, né, e por fim aqui também o sextante, que era tipo um binóculo da época, né? Esse sextante ele permitia aí também dar aí uma visibilidade horizontal, vertical, sobre, né, o ponto que se desejava chegar. Então, essas novas técnicas, esses aparelhos, eles praticamente revolucionaram esse contexto, porque eles ajudaram, né, aos navegantes a ter noção, né, de ponto de saída, de ponto de chegada, né, de horizontalidade, né, de verticalidade, de norte, sul, leste, oeste. Então isso aí vai revolucionar esse contexto, colaborando para que essas navegações então se intensificassem. Então, vai surgir também a questão da construção de navios mais equipados, né, as famosas naus, né, as caravelas, para se viajar para longas regiões, né, por mares até então nunca conhecidos, né, houve a necessidade então de construir caravelas, caravelas grandes, né, essas caravelas acabavam que elas tinham 2 andares, né, tinha lá um convés embaixo, e em cima, né, a parte ali onde ficavam os navegantes, e essas caravelas, elas começaram a ser construídas em maior quantidade, em grande porte, e elas vão ajudar então a levar, né, esses navegantes para essas novas regiões. Porque até então, né, os europeus eram praticamente pobres em técnicas, né, de navegação. Não haviam grandes embarcações. Né? Embarcações pequenas elas não resistiam aí a tempestades, a ventos muito fortes. Enquanto essas naus, né, então elas passaram a ser mais adequadas a esse tipo de viagem. Então, com velas bem maiores, né, que possibilitavam aí, captar o vento. Então, a construção, além dessas novas técnicas, né, pela criação da bússola, do astrolábio, do sextante, então a construção de caravelas, chamadas naus grandes, vai ajudar então esses europeus, né, a ir, né, para esses mares até então nunca antes navegados. Outro ponto importante aqui vai ser a, a forma de se pensar no contexto, que vai surgir novas ideias a respeito, então, de como era, né, a
questão dos mapas da Terra. Então nós temos aqui um modelo de como se era pensado a Terra até o século 13, 14, que é a questão aí da terraplanagem, né? Então, até no final da Idade Média, né, os europeus acreditavam que, né, a Terra ela era o quê? Plana. Então, imaginava-se que se navegasse tanto norte como sul, leste, oeste, chegaria um momento que a embarcação iria cair em um abismo, né? Que ela cairia mar adentro, porque se acreditava que a Terra, né, tinha um fim aí, um limite, né? Os trópicos, né, além dos trópicos, dos limites aí, não existia mais nada. Então, essa ideia de terraplanagem aqui, ela passou então a ser revidada. Então nós vamos ter teorias aí depois, né, de Galileu, de Copérnico, né, de que, né, o Sol era o centro do universo, né, de que a Terra ela não era plana, pelo contrário, né, ela era oval, ela era arredondada. E essas teorias, então, elas começaram a deixar de existir. Inclusive hoje nós temos uma onda aí, né, até então de cientistas que acreditam ainda, né, nessa questão da terraplanagem. Mas nós temos todo, né, um conjunto de estudos que comprovam isso, né, desde esse contexto aqui. Então essa questão da terraplanagem ela foi refutada, né, pelos cientistas, pelos grandes pensadores desse contexto, e inclusive pelos europeus, né? A prova, né, de que essa terra não tinha limites, né, que ela não era plana, que não se caía num abismo como se pensava, os europeus são prova disso, porque, né, quando eles partiram por esses mares, né, e chegaram a outras regiões, então só através dessa chegada aí já se teve prova, né, de que não havia aí um ponto, né, de limite, né, de que esses mares, eles eram então, essas regiões elas não tinham limite, não havia um ponto de chegada, né, que terminasse, que caía num abismo, né, profundo. Então a chegada nessas novas regiões vão comprovar isso. Então havia toda uma questão aí de que se pensava que a Terra era plana, né, de que os mares eram povoados aí por monstros, né, monstros enormes que devoravam os barcos e tudo mais. Então aqui nós temos mais uma imagem que vai exemplificar aqui essa questão, né, de como os europeus pensavam, né, a terraplanagem, a Terra plana. Então nós temos aí um barco na imagem caindo num abismo, né, e lá embaixo desse abismo tinha um monstro, né? Então, isso é uma crença, né, medieval, essa ideia, né, de que se navegava até um determinado ponto e que a Terra, como ela era plana, quando chegasse ali no fim daquele limite, né, havia um abismo ali onde se desaguava e caía, o mar era repleto de monstros, né? Então isso aí tudo foi refutado pelos estudiosos, né? E esses navegadores europeus comprovaram isso com suas próprias visões, né? Que não havia limite, não haviam abismos, né? Que na verdade esses monstros, né, que haviam nos relatos aí da época dos navegantes, alguns foram comprovados que eram baleias, né, que eram peixes grandes que os navegadores, né, os navegantes encontravam aí durante as rotas e acabavam aí, né, surgindo todo esse imaginário de que haviam monstros, né, que devoravam os navios e tudo mais. Então, toda essa crença, né, da terraplanagem, de que havia um limite, né, na Terra, nos oceanos, né, isso aí começou a mudar e a ser comprovado, principalmente quando, né, lá no século XV, os europeus vão chegar, né, bem no norte, na costa da África. Eles vão sair do Mediterrâneo, lá na Europa, né, vão entrar pelo Oceano Atlântico, né, e vão chegar bem no norte da África, na chamada Celta,
Então, esses portugueses vão chegar até Celta, vão conquistar essa região aí. Então, isso aí, a partir desse momento, quando os europeus chegam, né, no Oceano Atlântico, toda essa ideia aí de que havia um limite nos mares, né, de que havia aí essa questão de terraplanagem, tudo isso aí vai ser refutado, né? Então vai haver então um momento de expansão, aonde os europeus, principalmente os portugueses, vão ser os primeiros, que eles vão, né, pelo Oceano Atlântico chegar aí, né, no norte da África, depois aí no noroeste da África, aí na costa ali africana, né? E depois, algum tempo depois, eles vão, né, pelo Oceano Atlântico também chegar até as Américas. Então, todas essas conquistas, elas vão, então, proporcionar o que? O fim daquelas ideias medievais ainda, né, de limites de mares, terraplanagem, né, monstros marinhos e tal. Então aqui nós temos um mapa que vai mostrar claramente, né, o ponto de partida aí desses europeus e de chegada aí pelo Oceano Atlântico, pelo noroeste aí da África, né, a costa noroeste africana. Então essa primeira etapa, né, vai ser aí iniciada pelos portugueses. Então os portugueses vão acompanhando que essa setinha azul aqui, ó, os portugueses saem lá de Lisboa, né, capital portuguesa, e eles chegam aqui bem na costa norte africana, aqui em 1415, né, outros já falam aí, né, 1418. Então, o marco aí a partir de 1415, quando os portugueses conquistam a costa africana. E depois eles vão chegando aí a noroeste, né, em ilhas, né, e depois aí em outras regiões, outras cidades africanas que já existiam, né, verdadeiros impérios na África, muito ricos, que tinham ouro, muitos produtos, né, até chegar em 1487 aqui, né, quando os portugueses, né, contornam pelo Oceano Atlântico, lá, né, o sul praticamente da África. Então era uma região assim de difícil navegação devido a grandes correntes marítimas muito fortes, tempestade, muitos ventos, né? Tanto que era chamado Cabo das Tormentas, né? Aí os portugueses conseguiram contornar o sul da África em 1487, né? Chegando aí ao extremo sul da África, e depois eles vão, né, ter acesso ao Oceano Índico, a outras regiões, né? Chegando então, né, à Índia, né, à Ásia e depois à China. Então, quando eles contornaram o sul da África, né, em 1487, então eles passaram a chamar essa região de Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque eles conseguiram, né, passar por essa região, que era uma região de difícil navegação, como eu falei, devido às correntes marítimas muito fortes, né, tempestades, ventos, né, e aí contornaram o sul da África e depois seguiram, né, pelo leste ali, né, ao Oceano Índico, tendo acesso depois, né, ao continente asiático. Então, essa é chamada a primeira fase, então, das grandes navegações, né, que é onde os europeus eles saem do Mediterrâneo, eles quebram ali o controle do monopólio, né, das cidades italianas, e lá, né, de Constantinopla, que estava tomado pelos turcos, né, pelos árabes, e eles então chegam até o Oceano Atlântico. E aí eles vão começar a ter acesso a essas especiarias, às novas regiões, a novos produtos, né? Então, essas grandes navegações, elas foram fundamentais para esse período, porque nós vamos ter aqui uma nova fase, né? Um novo contexto histórico, né? Novas culturas entraram em contato com os europeus, né? Esses europeus vão, principalmente Portugal e Espanha, vão passar aí a ser dois países com destaque, né,
nesse contexto, porque eles vão conquistar novas regiões, vão ter acesso a muitos produtos, vão se enriquecer. Então nós temos aí uma segunda fase que vem depois, que são as conquistas, né, dos portugueses e espanhóis. Então essa primeira fase aqui é marcada por essa chegada dos europeus, né, até o Oceano Atlântico e a costa africana aí. Então, essa segunda fase das grandes navegações vai ser mais aí no início, né, no final do século XV e início do século XVI, que como vocês podem ver aqui no mapa, né, nas setinhas aqui, né, os portugueses e os espanhóis não só através, né, do Atlântico, mas eles vão chegar lá no Oceano Índico, né, na Ásia, na Índia, depois na China, né, e depois aqui, ó, as Américas, né, onde atual América do Sul, Brasil, né, e depois lá na América Central e São Salvador. Mas isso aí é uma segunda fase que a gente vai ver, né, depois em outras aulas. Então a gente está mostrando o mapa aqui para vocês, só para vocês entenderem então que primeiramente, né, essas grandes navegações elas chegam até o Oceano Atlântico e depois, no segundo momento, né, eles vão, principalmente Portugal e Espanha, vão liderar aí a conquista, a chegada dessas novas regiões. Então, concluindo aí essa primeira parte da nossa aula, nós vamos concluir então essa primeira parte das grandes navegações. Então, essa expansão marítima, né, principalmente movida pelo fator comercial, ela vai ser um marco na história, né, da humanidade, na história da ciência, porque essas teorias, né, que até então vigoravam aí na Idade Média, elas vão ser refutadas, né, questão de limites de oceanos, limites territoriais, né, novas regiões vão ser descobertas, né, a noção de globo aí vai passar, né, de globo terrestre, novos mapas vão surgir. Então vai ser um marco muito importante no sentido comercial, econômico, porque os países europeus vão poder quebrar aquele monopólio ali das cidades italianas, né? E ali do controle dos turcos em Constantinopla. Vai ser um fato muito importante para a ciência também, porque, como eu falei, novos mapas foram feitos, né? Novas teorias sobre o globo foram feitas, novas regiões foram descobertas, novos continentes até então, né? A América, que vai ser descoberta, né, no século XVI, as Américas, né? A Austrália depois. Então, essas grandes navegações, elas são muito importantes porque a partir delas nós temos o início dessa nova fase da história, como falei no início da aula, que é a Idade Moderna. Então os europeus de modo geral, né, principalmente portugueses e espanhóis de início, mas depois outros países, né, como os holandeses, franceses e por aí, ingleses, eles também vão entrar nessa empreitada, né, de investir em buscar, né, através desses novos mares, né, de se chegar a essas regiões também para ter acesso, né, a esse comércio, a esse lucro, ok? Bom, no segundo momento da aula, nós vamos fazer então a correção dos exercícios, ou seja, a devolutiva, né, dos exercícios da última aula, da ficha do dia 1/6. Nós tivemos então 3 questões, né, referente ao livro, né, a partir da página 33, 32 e 33. A primeira pergunta foi pedido para vocês observarem, né, as rotas do mapa da página 33. Então, só a gente observando, a gente percebe que eram rotas comerciais, né, que essas navegações, na verdade, elas foram em busca de rotas, novas rotas comerciais. Então, nós tínhamos a rota da seda, né, a rota das especiarias, rotas africanas, né, ou seja, várias rotas que levaram os europeus, né, a outras regiões. A outra parte da questão, número 1, é sobre as especiarias. Né? O que eram as especiarias? Então, essas especiarias eram produtos de muito valor no mercado naquela época, muito cobiçados pelos europeus, elas não tinham na Europa, principalmente, né, o cravo, a canela,
a pimenta do reino, né? Essas três primeiras aí usadas como temperos, né? Como chás medicinais, né? A canela, né? No caso, a canela, noz moscada, usaram também para tempero e também para chás medicinais, né? Remédios. Já a pimenta do reino, principalmente, né? Para o tempero, para conserva aí da carne, né? Então, além disso, havia também as porcelanas, os tecidos de seda, tapetes, jóias, né? Que vinham também, né? Do Oriente Médio, da China, né? Da Índia. Então, esses produtos eram muito caros, muito valiosos, né, e entravam com um valor muito grande na Europa, eram muito cobiçados. Então, o comerciante, né, que tinha acesso a esses produtos, ele ganhava dinheiro. Então, essas cidades passaram a ter esse desejo, né, os europeus, de ter acesso a essas especiarias. Na questão número 2, né, a pergunta é sobre o mar. Qual era a ideia que se tinha sobre o mar, né? Então, o mar era denominado de mar tenebroso. Então havia uma crença, essa crença aí, né, pautada desde o final da Idade Média, de que, né, havia a questão da terraplanagem, né, de que, né, o Sol é que girava em torno da Terra. Né? Então a Terra era algo fixo, né, uma questão plana, como se fosse, né, um quadrado ali, e havia ali os limites, tanto de norte a sul, como leste a oeste. Então, se navegasse em determinado ponto, chegasse no fim ali, né, poderia se cair em abismos, né, repleto de monstros. Então havia a crença também de que esses mares eram repletos de monstros tenebrosos, de seres fantásticos, de regiões, né, haviam criaturas estranhas, né, mutantes. Então isso aí é todo um imaginário da época, né, fantasioso, que foi nutrido aí e que depois foi refutado, né, com as grandes navegações, né, houve essa questão do desenvolvimento científico que refutou essa questão da terraplanagem, essa questão, né, desses seres mitológicos aí que habitavam o mar. Então o mar era denominado de mar tenebroso. Bom, a questão número 3, né, era para, né, a gente desenvolver aqui, porque os portugueses foram os pioneiros, né, os primeiros, né, a desbravarem, né, esses grandes mares. Então vamos lá, os portugueses foram os primeiros, né, a chegar no Oceano Atlântico, né, a sair lá do Mediterrâneo, via, né, oeste e entrar no Oceano Atlântico e chegaram aí no extremo norte da África, né, na chamada cidade na época, que era uma cidade tomada pelos muçulmanos, né, chamava Celta, que hoje, né, é a região de Marrocos. Então essa região era uma região conquistada pelos muçulmanos, houve ali um conflito e os portugueses tomaram a cidade de Celta. Então aí entra aquela questão também, não só a questão comercial, né, mas aquela questão também da fé. Vamos lembrar, né, que os muçulmanos tinham esse ideal de expansão, mas os cristãos também. Em nome da fé, do cristianismo, né, aquelas ideias desde lá da cruzada, então, juntou aí o útil ao agradável, né, a necessidade de chegar em novas regiões, ter, né, um novo acesso, e aí também a questão da fé. Chegaram, então, foram os primeiros a chegar em Celta em 1415. Depois de Celta, né, contornaram aí, né, toda aí de norte, né, a sul, a costa africana, né, depois chegando lá no Cabo da Boa Esperança. Então aí nós complementamos aí a nossa segunda parte da aula, ok?